Oi, gente, eu vou falar com vocês sobre procuração pública. Eu sei que por causa do coronavírus, muita gente ficou proibida de viajar para embaixadas e para consulado. E esse vídeo não vai somente para a Austrália, vai para pessoas ao redor do mundo. Eu sou advogado brasileiro há mais de 12 anos e trabalho em departamentos jurídicos de grandes empresas internacionais há muito tempo fora, então eu sei o que eu estou falando, fiz meu mestrado na Austrália também, então é um ambiente que eu estou familiar. Vamos lá. A primeira coisa quando você fala sobre para alguém que está lá no Brasil e você precisa fazer um procedimento, a pessoa fala assim, você precisa de uma procuração, você tem que ir no consulado. Isso não é bem verdade. E aí eu vou explicar para vocês. Existem dois tipos de procuração. Uma que a gente chama de procuração particular e privada, que não tem muitos requisitos da lei. Você pode assinar a procuração e ela é utilizada para algumas finalidades lá. E existe a procuração pública. Essa procuração pública, ela é utilizada em algumas coisas um pouquinho mais complexas, como compra e venda de casa, movimentação com banco, instituições financeiras, aquele inventário extrajudicial, que é quando alguém falece, enfim, tem alguns procedimentos onde que a lei expressamente fala, isso aqui tem que ser feito com procuração pública. Então a primeira dica para vocês é o seguinte: quando estiver falando com o Brasil e a pessoa fala assim, olha, você precisa de uma procuração, aí você vai falar assim, como que é? O que, que você precisa da procuração? Ah, eu preciso da sua assinatura. A primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa é o seguinte: pode ser um reconhecimento da minha assinatura? Se a pessoa falar sim, só pode ser a procuração feita por reconhecimento de assinatura. A pessoa manda para você via e-mail, você assina a procuração aqui, manda para o Brasil e lá no cartório onde você morava, na cidade onde você morava, eles têm arquivado a sua assinatura e reconhece a sua assinatura lá e vida que segue. Ele recebe a procuração lá e vai. Procuração pública, quando você está no exterior, ela é feita de duas maneiras. Uma na presença do consulado ou da embaixada, ou duas na presença de um notário público. O que é o notário público? É como se ele fosse o cartorário lá do Brasil, daquele registro de cartório lá de notas. E esse notário público não é o juiz de paz na Austrália, e ele tem a assinatura dele de acordo com a Convenção de Haia, e aí depois um negócio chamado apostila, quando você assina, então alguém mandou lá a procuração do Brasil. Olha, você precisa fazer uma procuração pública para eu mexer com as suas coisas do banco ou a compra e venda daquele imóvel. Aí você, então tá bom. A pessoa pode mandar a procuração em português, e aí alguns notários públicos aceitam isso. Aqui na Austrália a gente tem até uma advogada brasileira que é notária e existem outras pessoas, outros notários também aceitam assinar. Porque o notário, a única coisa que ele vai fazer é o seguinte: ele vai receber a procuração através de você, você vai marcar um agendamento com ele e aí você vai na presença dele levando a procuração que foi elaborada lá pelo Brasil, né, por um advogado, enfim, por alguém lá. E aí você vai na presença do notário, ele vai conferir os seus documentos, vai se certificar que você é você e você vai assinar a procuração na presença dele. Uma vez que você assinou essa procuração na presença do notário, daí você vai pegar esse documento e vai num órgão que chama DFAT, né, Departamento de Foreign Affairs da Austrália. E aí você coloca apostila, escrito em inglês, e aí mostra onde que é o escritório, e aí você vai pegar o carimbo que o notário colocou naquele documento e você vai apostilar esse documento. Normal, o custo do notário pode variar entre US$ 65 até 250. Aí você tem que achar o que é o mais barato. E a apostila, né, o apostilamento, acho que custa US$ 81. Aí tem que olhar lá no site, aí tem que buscar tudo certinho para conseguir ir. Essas são as opções aí em épocas de coronavírus. Eu já faço esse procedimento há muitos anos. Eu sempre falo com o cartório local, indico, informo, já comprei e vendi
diversos imóveis lá de clientes meus no Brasil, nunca tive problema. Caso você não queira fazer esse procedimento, daí sim você terá que ir presencialmente no consulado ou na embaixada, mas para ir no consulado ou na embaixada você tem que fazer todo o procedimento conforme as instruções do consulado e da embaixada. É isso aí, gente. Eu vou deixar o passo a passo aqui embaixo de como que é esse procedimento todo. Vocês leem e procurem aí os notários da sua cidade, mas saibam que vocês não precisam ir lá no consulado ou na embaixada e que existe essa alternativa do notário público. Eu, quando mando documentos para o Brasil, eu nunca mando documentos por correios, por causa que o Brasil é muito imprevisível e às vezes para lá e tal. Eu sempre mando pela iniciativa privada, que é o DHL, TNT, UPS, FedEx, enfim, qualquer uma dessas empresas que em uma semana elas conseguem entregar. É isso aí, fica as dicas para vocês. Esse vídeo foi gravado dia 18 de junho de 2020 e o meu nome é Omar Moraes. Muito obrigado, até logo.